E aí pessoal, tudo bem? Foram 6 quilômetros em 48 minutos. Então foi mantido o pace da corrida anterior, que foram 5 quilômetros em 40. A diferença é que lá eu saí ao meio-dia para me testar no calor e aqui eu saí às 5 horas da tarde. 48 minutos, 6 quilômetros percorrido. Já o clima está mais ameno, né? O sol não está tão forte. Mas vamos lá. Jesus foi orar no Monte das Oliveiras. Para isso ele levou os apóstolos dele, os discípulos. E aí, já tendo depois avisado quem ia trair, ia ser aquele que molhasse o pão na comida dele, e falou para Pedro que antes do galo cantar, Pedro ia negar ele, já estava tudo certo. Aí chega então a guarda do sumo sacerdote do sistema, lembra dos sistemas? Sistema céu, sistema judaico e Estado romano. Chega então o sacerdote do sistema judaico, do sistema religioso, e o prende. Tem uma cena ali, né? O apóstolo Pedro ataca o soldado, o guarda do sacerdote, o sacerdote é ferido, Jesus cura ele na orelha, isso aí você já sabe. Mas vamos tratar da parte legal. Só se pode, eu tenho analisado a lei brasileira para aquela época, ok? Até porque eu não conheço a lei daquela época, eu conheço a lei de hoje. Então vamos lá. Para se prender alguém, você pode prender em duas situações. Primeiro, mandado judicial. Mandado judicial você pode prender a pessoa. Segunda situação, e aí é claro, eu estou falando das forças policiais, né? As forças devidamente constituídas pelo Estado. E segunda situação é que qualquer um do povo, inclusive as forças policiais, mas qualquer um do povo, pode prender uma pessoa em flagrante. Artigo 302 do Código de Processo Penal. Tá? Ali tem as hipóteses. Primeira hipótese é se ele estiver cometendo o crime. Segunda hipótese é se ele tiver acabado de cometer o crime. E terceira hipótese é notoriamente sabido que ele cometeu o crime, ele foge e ele então é pego na perseguição ao crime, ok? Cometendo o crime na hora, acabado de cometer o crime ou na perseguição após ter cometido o crime. Vamos ver se Jesus se enquadra numa dessas situações. Mandado judicial. Tinha mandado judicial contra ele? Não tinha mandado judicial contra ele. Segunda situação, então não é por mandado judicial, vai ser por prisão em flagrante. Prisão em flagrante 302 do Código do Código de Processo Penal. 302. Ele estava cometendo o crime contra o Estado, lembre, não é contra o sistema céu, nem contra o sistema judaico. Era contra o Estado, mas nenhum dos três, ele estava comendo e orando, então ele não está cometendo crime nenhum. Não tinha mandado judicial, nem era prisão em flagrante por estar cometendo o crime, inciso primeiro. Vamos ao inciso segundo, por ter acabado de cometer o crime. Tinha alguém morto ali, tinha acabado de cometer o crime, não tinha crime nenhum acontecido. Terceira opção, ser perseguido após ter cometido o crime. Veja bem, ele não estava sendo perseguido. Saiu da cidade tranquilamente com os apóstolos, subiu no Monte das Oliveiras e foi orar. Então a primeira conclusão que a gente chega, a prisão de Jesus não foi por ordem judicial, portanto aí uma prisão ilegal, e não foi prisão em flagrante do artigo 302 do Código de Processo Penal, nenhum dos três incisos, tá ok? A gente continua então depois com o interrogatório feito na sinagoga. Um abraço pessoal, tchau!